Olá, meus amigos! Mais uma vez eu venho aqui anunciar a poderosa palavra de Deus e hoje nós vamos aprender sobre os Salmos de número 43, versículo 5, que fala sobre a esperança. O salmista ele perguntou para si mesmo, ele disse: Ó, por que estás abatida, ó minha alma, dentro de mim? E por que te perturbas? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. É sobre isso que vamos tratar aqui hoje. Se você anda também abatido, se você anda também sem esperança, essa mensagem vai falar ao seu coração de uma maneira especial. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus vai alcançar outras vidas através da sua ação de compartilhar essa mensagem. Tenha certeza que você estará plantando uma semente de bênção no coração de outras pessoas. Deixe o seu joinha, se você quiser colocar o nome de algum familiar para oração, só nos comentários aqui embaixo do vídeo, no rodapé, você colocar aí o nome de seus familiares e eu estarei orando em nome de Jesus. Vamos rodar a vinheta e entrar na mensagem que com certeza vai abençoar e mudar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Muito bem, meus amigos, e na nossa meditação de hoje, nós vamos estar aqui meditando nos Salmos de número 43, que traz uma mensagem de esperança, que traz uma mensagem de busca à presença de Deus. O salmista ele começa nos Salmos de número 43 fazendo um exame, uma autoanálise e perguntando para si mesmo por que ele estava daquela maneira. Talvez você seja essa pessoa que tem se perguntado o que está acontecendo com você. Vamos ver aqui o versículo da Bíblia, do Salmos 43, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. O salmista aqui ele está falando de esperança, está falando de um exame interior. E ele está dizendo, por que você se perturba tanto? Por que você está triste? É momento, meus amigos, de nós analisarmos essa palavra e fazermos uma introspecção, exame interior. Há um versículo da Bíblia que no vídeo anterior eu citei, da passagem da Santa Ceia, em que o apóstolo Paulo ele disse: examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba desse cálice. Nós precisamos nos examinar. Nós precisamos analisar todos os dias a nossa vida interior. Nós sabemos analisar nossa vida exterior, nossa aparência, nossa roupa, nós nos cuidamos, olhamos se o nosso rosto está bem limpinho, tomamos banho, penteamos nosso cabelo, nós cuidamos da nossa aparência exterior, nós nos examinamos, mas interiormente nós precisamos também fazer uma autoanálise. O salmista ele disse, por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Havia algumas razões que estavam levando ele a ficar abatido, a ficar perturbado. Mas ele prega para si mesmo, ele disse, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Nós precisamos aprender, meus amigos, a esperar em Deus. Nós precisamos aprender a acreditar que todas as promessas que Deus fez na sua palavra, elas irão se cumprir. Nós temos na Bíblia um exemplo clássico de José do Egito, que aos 17 anos de idade, ele é vendido como escravo,
vai trabalhar na casa de Potifar. José, lá na casa de Potifar, cresce, desenvolve. José ali é promovido a mordomo daquela casa, passa a ter uma função importante naquela casa de confiança, mas um dia uma pessoa ali inventa uma história e José então vai parar na cadeia. Na cadeia, Deus começou a abençoar também a José e José foi crescendo naquela prisão. E anos depois, José sai da prisão por uma ação, por uma bênção de Deus, e ele se torna primeiro ministro do Egito. Debaixo da autoridade de José estava uma enorme nação, uma tremenda nação. E José era responsável por alimentar aquela nação. Os sonhos que Deus havia dado a José estavam agora acontecendo. Não foram os irmãos que conseguiram impedir José de chegar e realizar aquele sonho. Não foi a mulher de Potifar que impediu a José de chegar lá onde Deus havia dito que ele chegaria. As circunstâncias em que José viveu, tanto no buraco, quando foi jogado pelos irmãos, quanto na casa de Potifar, como na cadeia, quando ele foi jogado ali no cárcere, sendo acusado de tentar violentar ali a esposa de Potifar. Nada disso impediu José de crescer. E José na cadeia cresceu, e a Bíblia diz, e Deus estava com José na prisão. O que nos mostra algo que independente de onde você esteja, seja no buraco, seja na casa de Potifar, seja na prisão, ou seja fora dela, Deus sempre estará com você. O salmista, no Salmo 43, ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele acreditava que se ele esperasse em Deus, se ele confiasse na palavra de Deus, nas promessas de Deus, se ele se mantivesse em comunhão com Deus, buscando a direção de Deus, chegaria o tempo do louvor. O ano ele tem várias estações. Tem a primavera, o verão, o outono e o inverno. Cada uma das estações são marcadas, uma pelo frio, uma pelo calor, uma pelas plantas que nascem, que crescem, e outras pelas folhas que caem. Cada estação é bem demarcada. Assim também é a nossa vida. Por isso, quando você passar por lutas, por problemas, por dificuldades, não fique abatido. A palavra de Deus diz aqui nos Salmos de número 43. Por que estáis abatido, ó minha alma? Era um exame que ele estava fazendo de si mesmo, do seu interior. Por que te perturbas dentro de mim? O que está acontecendo? Qual é esse motivo? Deixa eu descobrir aqui. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Nós temos, meus amigos, que aprender a esperar no Senhor. José na prisão, ele aprendeu a esperar. Ele passou dos 17 até os 30 anos em situações adversas, passando por dificuldades, sendo humilhado, preso. Roubaram a roupa de José, jogaram no buraco, ele foi acusado, foi para a prisão, mas em nenhum destes momentos José deixou de confiar em Deus. Você pode deixar de confiar em muitas pessoas, mas você não pode deixar de confiar em Deus. Você pode se decepcionar com o seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com a sua esposa, com seu marido, com seu patrão, com a sua igreja. Você pode se decepcionar com qualquer pessoa ou instituição, mas nunca você irá se decepcionar com Deus. O salmista Davi, ele disse, olha, eu fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. O salmista sabia que aquele que fosse praticante da palavra, praticante da justiça, seria recompensado. Por isso, mais uma vez, eu digo a você, que diz a palavra de Deus, por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Espere na palavra, confie na palavra. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor é o seu pastor e nada faltará, deixe então ele ser o seu pastor. Seja uma ovelha do rebanho do Senhor. Deixe ele conduzir a sua vida.
Se você tem passado por lutas, por dificuldades na saúde, no casamento, na área financeira, seja qual for a área da sua vida em que você tem visto dificuldades e tem se entristecido com isso, o que é que você tem que fazer? A Bíblia está dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Você vai cantar o cântico da vitória. Você vai declarar que aquilo que a palavra de Deus disse a seu respeito se cumpriu e você vai contar a sua bênção para muitas pessoas. Creia assim, porque assim há de acontecer. Basta crer, meus amigos, basta confiar na palavra de Deus. Espere em Deus. Essa é a mensagem que eu tinha para compartilhar com você no dia de hoje. Eu gostaria de orar por você, abençoar a sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Pai, eu oro pelos nossos amigos que têm nos acompanhado aqui no canal, Notícias da Fé. E eu peço uma bênção sobre todos, que o Senhor venha curar, libertar, abençoar, levantar essa pessoa que está caída, prostrada, e que essa pessoa seja de uma maneira muito especial abençoada neste dia. Eu oro por todos, eu determino a tua bênção, ó Pai, e declaro que eles estão libertos e abençoados. Que toda obra maligna de opressão, de tristeza, de depressão caia por terra e que a tua bênção, ó Pai, venha sobre todos. Eles estão abençoados em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, se você foi abençoado por essa mensagem, por essa oração, compartilhe essa palavra com algum amigo. Clique aí em compartilhar aí no YouTube e você vai abençoar outras vidas. Se você quiser deixar o seu nome para a oração de algum familiar, coloca aí nos comentários. Que Deus abençoe e até a nossa próxima mensagem. Um abraço e até breve, em nome de Jesus.